Oi, pessoal, tudo bem? Sou Eduardo Laranjeira, tenho uma consultoria de branding e hoje vou usar um tema que me inspirou ontem para falar um pouquinho mais sobre investimento em branding, investimento em gestão de marca. Tô gravando esse vídeo na segunda. Ontem, no domingo, foi a última rodada do Campeonato Brasileiro e eu pude assistir alguns jogos, assistir algumas entrevistas coletivas e o que é que eu percebi? Algumas marcas investindo em clubes de futebol. Então, pagando uma quantia nada barata para aparecerem, no que é um dos principais meios de comunicação em massa na televisão, principalmente aberta ou pay-per-view, e principalmente para aparecerem junto com times de futebol. E qual foi a reflexão que eu tirei daí? As marcas precisam ter muito claro que investimento em branding não é investir apenas em reconhecimento de marca. Por muito tempo, o mercado propagou que investimento em branding era aquele que era intangível. Então, vou investir em marca, vou aqui colocar dinheiro, vamos supor, num clube de futebol, vou aqui colocar dinheiro numa mídia como TV, como jornal, onde eu não tenho um retorno necessariamente calculável daquele investimento. Então, é claro que hoje com o avanço da tecnologia isso foi facilitado, então você coloca um link com traqueamento, esse tipo de coisa, mas a ideia era que investir em branding era fazer anúncio para todo mundo ver, então coloco ali um anúncio com objetivo de alcance, todo mundo vê, mas no fim ninguém clica, não me dá resultado nenhum e pronto, eu estou investindo em branding. Mas eu sinto te dizer que não é isso, que isso não é investir em branding, porque simplesmente esses investimentos, tudo bem, você está investindo para aumentar o seu reconhecimento de marca, mas branding não é reconhecimento de marca. Branding é o conjunto de ações e estratégias para gerir a sua marca, inclusive, por exemplo, performance. E aí, ficou famoso por um tempo o termo brandformance, que não faz sentido. Onde, segundo os defensores desse termo, o branding seria a parte de reconhecimento, seria a parte intangível, e o formance vem de performance, que seria o contrário do que é o branding, e esse termo ele junta os dois. Mas isso aqui é balela, porque branding não é o contrário de performance. Então eu vejo que é muito importante vir aqui desmistificar isso. Que de um lado você tem um investimento, vamos supor, em tráfego pago, focado em conversão, e que isso seria o contrário de investimento em branding, de investimento em marca. E é claro que isso não é uma verdade, porque é justamente o branding que vai guiar essas ações de conversão. É justamente o branding que vai trazer o posicionamento, que vai trazer a proposta de valor, que vai trazer os diferenciais que estão dentro desse posicionamento, para que essa conversão ela dê certo. Então, investir em marca não é investir em reconhecimento apenas. É claro que o investimento em reconhecimento ele faz parte desse investimento em marca, mas que não é a mesma coisa, não se reduz a isso. E gurus, enfim, às vezes tentam fazer esse contraponto como se branding fosse um supérfluo, como se branding fosse algo que é para quem já fatura milhões, quando na verdade o branding ele vai estar guiando todo o teu marketing, que vai estar guiando toda a tua comunicação, que vai estar guiando todo o teu tráfego, que vai estar guiando a tua copy, enfim. Então, aqui você tem muito claramente uma sequência. Então, é impossível que isso aqui seja antagonista disso. Na verdade, eles estão juntos e não é
no Brandformance. Essa reflexão de ontem, ela se originou no seguinte: eu vi algumas marcas claramente despreparadas para investirem tanto dinheiro num canal de comunicação como o futebol. Então, o que acontece é que as marcas, quando elas pensam em investir em reconhecimento, quando se vai para um canal tão amplo, para um canal tão forte, e aí você faz uma conversa interna dizendo que eu estou investindo em branding, eu estou investindo em reconhecimento. Mas na verdade, se a sua marca não estiver pronta, você não está investindo em branding, você está fazendo o contrário. Você está prejudicando o seu branding. Você está fazendo uma estratégia de marca que é contrária àquilo que você queria, que ela não vai te trazer o resultado esperado. Então, o que é que eu quero te dizer? O que é que para mim é ponto central desse vídeo? Quando você for fazer investimento em reconhecimento de marca, você está fazendo uma escala, você está escalando aquela marca. Você está levando como se fosse um megafone. Pensa num megafone. E aí, o que acontece é que se aquela marca não tiver muito redondinha em questões de posicionamento, em questões de proposta de valor e em questões de design também, de tom de voz, ou seja, que o planejamento daquela marca, que a questão mais basilar do branding, ela não esteja bem batida, o que você vai estar fazendo é gastando muito dinheiro, investindo numa mídia caríssima e escalando um posicionamento que não foi pensado, que não foi refletido, uma proposta de valor que não foi pensada, um design que não foi trabalhado. E aí o que é que vai acontecer? Você vai estar junto de marcas que pensaram nisso. Você vai estar junto de marcas que têm um posicionamento muito claro, como Bet Nacional, Zé Delivery, Umbro, enfim, Adidas, grandes marcas esportivas. E no fim você vai passar vergonha, porque você investiu num canal que não era pro seu momento. Não tô dizendo que não era pra você, eu tô dizendo que não era pro seu momento. E o que acontece é que, claro, você não vai ter o resultado esperado, e aí o que é que você vai dizer? Eu estava investindo em branding, então realmente eu não esperava ter resultado no momento, era algo intangível. Quando na verdade o que você está fazendo é dar uma desculpa para ter jogado dinheiro fora e até prejudicado a sua marca. Então, só para amarrar aqui direitinho, se isso não é investir em branding, o que é? Branding, primeiramente, é um guia, é um norte para o marketing, para a comunicação, para o RH. Resumindo, um norte para toda a empresa. Porque até o financeiro, ele reflete branding. Por exemplo, se você se diz uma empresa preocupada com o lado social, ESG, e cobra prazos absurdos dos teus fornecedores, dá prazos de pagamento extremamente alongados para pequenas empresas, o que acontece é que, na real, você não está preocupado com o ESG. Então, o teu branding ele não está sendo refletido em toda a empresa. Então, o investir em branding é trazer esse guia e esse norte para todos os setores. Então, muitas vezes é um trabalho até interno. O investimento em branding ele vem também para elevar percepção. Então, o que é que acontece? Se você está trabalhando numa marca que ainda não tem clareza de posicionamento, de proposta de valor, não tem um design claro, não tem um tom de voz bem trabalhado, não tem mensagens claras, você está indo contra essa percepção. Então você não conseguiu atingir o teu objetivo. Além disso, o branding vem para criar identidade. Então é uma espécie de amarração do porquê aquela empresa existe, para quê, quem ela vai abraçar, como, quando. Então, para trazer, mais uma vez, nortes, guias muito claros. E aí, vamos deixar bem amarradinho aqui uma coisa. Investir em branding é investir em resultado. Então, quando você está investindo em performance, o teu branding está dentro daquilo. Quando você está investindo, vamos supor, num comercial forte, o teu branding
tá dentro daquilo. Quando você está investindo numa loja com uma fachada atrativa, com experiência única, você tem também branding dentro daquilo. Então, o que é que eu posso te dizer? Que o branding, ele vem antes e ele é o guia para todos esses pontos que vão desembocar no teu resultado. E aí, é muito simples de você medir esse resultado. É apenas você comparar o antes e o depois. Então, antes de eu fazer uma reforma na minha loja e oferecer uma nova experiência, eu tinha resultado X, agora eu tenho 2x. Ok, você já sabe de onde veio o resultado do branding. Antes de eu capacitar o meu time comercial, meus SDRs, antes de eu passar uma proposta de valor clara para eles, um posicionamento, eu tinha um resultado X, agora eu tenho um resultado 2x. Antes de eu reformular a minha proposta comercial com um design muito mais atrativo, eu tinha resultado Y, agora eu tenho 2y. Então, você já vê que são ações que envolvem a gestão da marca e que trouxeram altíssimo resultado. Então, essa aqui foi uma reflexão rápida para desmistificar um ponto de que branding é reconhecimento e resultado é outra coisa. Não. Um norte, uma coisa que eu bato sempre aqui. Toda ação empresarial tem que trazer resultado financeiro. Se não tiver trazendo resultado financeiro, ela é inútil. Então, é claro que o branding ele tem esse retorno. Trouxe aqui de uma forma resumida, de uma forma rápida, baseada numa reflexão de final de semana. Se você concorda, deixa aqui um comentário. Se discorda, pode deixar também seu hate, que a gente vai conversar, a gente vai debater. E se veio até aqui, deixa o seu curtir, se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.